Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2024. E hoje estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo o segundo livro de Samuel. Nosso compromisso é ler 2 livros do Velho Testamento e um do Novo Testamento. Então nós agora vamos para o segundo livro de Samuel. Mas antes da leitura, aquele convite. Deixe seu pedido de oração nos comentários desse vídeo. Após a leitura, nós vamos orar pelos pedidos de oração que foram deixados até ontem, né? E os de hoje serão inclusos nos pedidos de oração de amanhã. Outro detalhe, leia os pedidos de oração dos irmãos nos comentários e nas suas orações particulares, lembre de orar pelo menos por alguns desses pedidos especificamente. Assim nós formamos uma grande corrente de oração, orando uns pelos outros, né? Vamos então à leitura de hoje, segundo Samuel, capítulo 1, diz assim: depois da morte de Saul, que foi descrita em 1 Samuel, capítulo 31, o texto diz: Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas, aquela situação em que os amalequitas tinham invadido Ziclag, quando Davi foi para a guerra com Ax. Teve que voltar porque os outros reis filisteus não aceitaram a presença de Davi e seus homens. Quando chegou a Ziclag, ela tinha sido atacada pelos amalequitas, que queimaram a cidade e levaram aos bens e as pessoas e os animais, né? E o texto diz: fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no 3º dia chegou o homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Agora chega no 3º dia esse mensageiro aí em situação de desespero, roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Isso lá em Ziclag. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? E ele respondeu: fugi do acampamento israelita lá no Monte... Aqui sou eu que estou dizendo, lá no Monte Gilboa, já foi dito no capítulo anterior. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. A notícia da morte de Saul e Jonatas. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao Monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. O sujeito engraçado isso aqui. Davi havia acabado de vencer os amalequitas, agora um homem amalequita que fazia parte do exército de Saul vem trazer a notícia da morte de Saul para Davi. Então ele me ordenou: vem aqui, mate-me, estou na angústia de morte. Lá atrás ele disse que Davi pediu isso ao seu próprio escudeiro. Então a gente deduz, talvez o amalequita estava mentindo aqui. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Ou ele viu Saul morto, ou então, quando lá no capítulo anterior se diz que Saul lançou-se sobre a sua própria espada, ele ainda não havia morrido. E esse moço aqui então teria terminado de matá-lo, como ele mesmo descreve. Ou então ele está mentindo, pensando que vai ganhar uma recompensa de Davi. Verso 11: então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Rasgar as vestes era uma demonstração de tristeza profunda naquela época. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel,
porque muitos haviam sido mortos à espada. Então Davi fez um lamento aí pela morte dos soldados israelitas, juntamente com Davi, com Saul e Jonatas, e claro, e seus outros filhos também. Verso 13, Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias, de onde você é? E ele respondeu, sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Naquela época, pessoas de outros povos se incorporavam, né, ao povo de Israel, adotando o Deus de Israel em muitos casos e fazendo parte do povo, né, uma pessoa que se naturalizava israelita. Versículo 14, Davi lhe perguntou, como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Olha, o negócio vai ficar sério pro rapaz aqui. Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse, venha aqui, mate-o. O servo feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem, você é responsável por sua própria morte, sua boca testemunhou contra você quando disse, matei o ungido do Senhor. Essa atitude aqui de Davi mostra o respeito que Davi tinha por Saul. Ele nunca, apesar do Saul tentar matar Davi, apesar de Deus o escolher para ser o sucessor de Saul, ele nunca tentou matar Saul, ele só fugiu de Saul. E agora, quando ele recebe a notícia desse moço aqui dizendo que ele mesmo terminou de matar o Saul, vamos dizer assim, Davi então manda matá-lo, dizendo que ele é responsável pela sua própria morte, porque ele não temeu matar o ungido do Senhor. Mostra o grande respeito que Davi tinha por Saul, apesar de Saul ter se transformado em seu inimigo. E também as duas vezes em que Saul esteve nas mãos de Davi, Davi não o matou, era uma prova desse respeito que Davi tinha por Saul. Versículo 17, Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinassem aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. Então aqui tem uma poesia que é atribuída a Davi, que a cantou em luto a Saul e ao seu filho Jonatas. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ascalon e Gate eram cidades dos filisteus, que eram justamente os inimigos que haviam derrotado o exército de Israel e matado Saul e seus filhos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Está lamentando a morte de Saul. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Interessante isso aqui. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. É uma poesia, ele está usando linguagem figurada aqui para falar da força e agilidade tanto de Saul quanto de Jonatas. Chorem por Saul, ó filhas de Israel, chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e que suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Cada guerra vencida tomava os despojos e permitia donativos para as pessoas, e aí nesse contexto que Davi diz isso aí do versículo 14. Do verso 24. Verso 25. Como caíram os guerreiros no meio da batalha? No meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres, no sentido de que eram grandes amigos. Alguns pervertidos deturpam esta palavra para o mal. Caíram os guerreiros, as armas de guerras foram destruídas. E aí o capítulo 1 termina com essa canção de lamento pela morte de Jonatas e Saul. Essa poesia que é atribuída a Davi, e a Bíblia diz que ele compôs cânticos, né? E esse é um deles, né?
temos aí um homem temente a Deus que nunca levantou a mão contra o seu Senhor, reconheceu-o como ungido do Senhor. Tinha vários motivos para isso, mas foi um homem que temeu a Deus. E agora demonstra isso, inclusive, na morte de Saul. O admirável respeito que ele tinha por Saul e a grande amizade que ele tinha por Jonatas. Por isso, Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Antes de orar, eu lhe peço, eu preciso estar sempre relembrando os irmãos disso. Deixa um like nesse vídeo, se não gostou, deixa um dislike, comenta o que você achou, concordando ou discordando de mim, ou destacando alguma coisa que eu não destaquei. Se puder, compartilhe esse grupo aí nas suas redes sociais, especialmente grupo de WhatsApp, para que outras pessoas possam assistir, ser alcançadas com essa palavra. E se alguém está nos assistindo hoje, gostou desse conteúdo e quer continuar ouvindo a leitura diária de um capítulo da Bíblia lido e comentado, se inscreva aí no nosso canal. Combinado? Pedidos de oração, vamos orar. Continuar orando por trabalho para o irmão Julião e pedindo que a irmã Nájila seja convocada no concurso que passou para ocupar a sua função o mais rápido possível. Orar pela irmã Lídia, pela saúde da irmã Lídia, mãe da irmã Nájila. Orar pela irmã Valderice, irmã da irmã Lídia, que é tia da irmã Nájila. Orar pela irmã Letícia, filha da irmã Luzinete. Todas são problemas de saúde, necessitadas de saúde, né? Estão em tratamento médicos, que os médicos tenham a sabedoria para achar o diagnóstico e indicar o tratamento adequado. Oremos pela salvação da família da irmã Raquel, oremos pela saúde da irmã Luzimar e seu esposo, pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor, oremos pela salvação da família da irmã Silvia, oremos pelos irmãos da irmã Lucinal, especialmente o Luiz Henrique, que tem havido conflitos entre os irmãos, oremos pela a cirurgia dos olhos do pai do irmão Francinaldo. Hoje ele me disse que a cirurgia do pai dele foi adiada. Vamos continuar para que no momento certo ela ocorra e seja bem sucedido. Oremos pela saúde da irmã Iraci, do seu esposo Luiz França. Oremos pela mãe idosa da irmã Ruth e irmã Raquel. Oremos pela saúde da irmã Aldair. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Marlene para os caminhos do Senhor. Oremos por meu primo Alex, que ainda não foi internado até a última notícia, para fazer os exames e a cirurgia que precisa ser feita. Oremos pela restauração do casamento da Patrícia e do Gilvan, né? São familiares aí da irmã Raquel. Oremos pela a mãe idosa da irmã Raquel e das cuidadoras lá, que tem havido uns problemas lá com relação às cuidadoras, para que haja tranquilidade lá naquela casa. Oremos pela restauração do casamento do Paulo e da Madalena, a pedido da irmã Raquel. O Paulo é irmão da irmã Raquel. A irmã Nájila passou no concurso e a gente está alegre e se alegra com ela nas nossas orações. A irmã Lourdes pede pela saúde da sua irmã Raimunda, é uma mulher idosa de 86 anos e que, claro, com essa idade vem as consequências dos anos e não está muito bem. A irmã Ana Lúcia, lá de Colmeia, Tocantins, pediu pela sua filha Ana Beatriz, para que Deus lhe conceda que ela possa exercer todo o potencial com que Deus a tem revestido, né? E ela também pede pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. Eu não vou provavelmente conseguir lembrar de todos esses pedidos, mas os irmãos lembram. Uns lembram um, outros lembram outro. Nas suas orações particulares menciona esses pedidos. E nós vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado mais uma vez pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado, pela sua bondade, amor e graça que se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Grande é a sua fidelidade. Obrigado pela noite de paz e pelo descanso, e pela proteção e por acordar com saúde, pelo novo dia, nova oportunidade de novas realizações, de novos aprendizados, ó Deus. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado, meu Deus,
por tudo que o Senhor tem feito a favor do seu povo. Obrigado porque a irmã Nájila passou naquele concurso. Conceda-lhe que ela seja convocada para ocupar a sua vaga o mais rápido possível. Abre porta de trabalho para o irmão Julião, de saúde para a nossa irmã Lídia, preserva a fé no seu coração. Usa os médicos no tratamento com a irmã Lídia, com a irmã Vavá, para que as suas servas possam desfrutar de saúde. A irmã Letícia orienta aquela médica que está cuidando da sua serva, para que ela possa ser recuperada e ter bem-estar. Pai, clamamos em nome de Jesus que o Senhor alcance os nossos familiares, ó Deus. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha, meu Deus, que ela, movida pelo Espírito do Senhor, possa se render a Cristo e ter todo o seu potencial realizado, ó Deus, para viver o propósito para o qual o Senhor a chamou. Alcança todos os filhos da irmã Lúcia com a sua salvação, para se retornar aos caminhos do Senhor, bem como os filhos da irmã Maria Luzimar, da irmã Marlene, os familiares da irmã Silvia. Ó Deus maravilhoso, tem misericórdia dos irmãos, da irmã Lucivânia. Ó Deus, desfaz qualquer conflito no meio das famílias, restaura os casamentos que estão em crise, como é o caso do Paulo e sua esposa. E os outros, ó Deus, que são mencionados nesses motivos de oração. Pai maravilhoso, que cada lar desfrute de paz, amor, alegria do Espírito Santo, para que as famílias tenham estabilidade, tenham paz, tenham segurança, tenham crescimento espiritual. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, à nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Esta é, Jesus Cristo é, a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode desfrutar nesta vida. Meu Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos nesse dia. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante para você. Amanhã, às 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos vocês. Um grande abraço a todos.